Bom dia, meus irmãos e irmãs, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Cristo Jesus, seja sobre a sua vida, sobre toda a sua família. Nós estamos aqui com muita alegria em mais um estudo de Escola Bíblica Dominical, hoje no dia 23 de agosto de 2020. Mais uma vez eu agradeço a você que tem nos ajudado muito com a campanha A Caixa Está Vazia. Essa campanha ainda não terminou, você pode continuar dando as suas doações, seja de alimentos não perecíveis, fraldas geriátricas, fraldas infantis, produtos de limpeza, produtos de higiene pessoal. Se você quiser ofertar em dinheiro, em espécie também, fique à vontade. A conta da nossa igreja vai aparecer aí ao final do nosso estudo aqui com cartaz da campanha A Caixa Está Vazia. Mas desde já eu agradeço a você que tem contribuído, que tem ajudado a ser bênção na vida de muitas famílias. Se você estiver precisando de alguns desses itens, nos procure. Se você souber de alguém que esteja precisando, também nos procure. Nosso objetivo aqui é sempre de abençoar vidas. Amém? Peço a sua gentileza também, para quem ainda não se inscreveu aqui no nosso canal do YouTube, se inscreva, curta os nossos vídeos, compartilhe, vamos juntos aqui divulgar a palavra do nosso Deus. Não se esqueça também de curtir, de compartilhar, de se inscrever nos canais da Igreja Presbiteriana de Laranjeiras e também da Igreja Presbiteriana de Serra Dourada 2. Vamos juntos. Aí nós queremos alcançar o número de 1000 inscritos em cada canal, para assim a gente poder melhorar cada vez mais a transmissão das nossas programações aqui ao vivo. Por enquanto, temos feito de forma gravada, mas pouco a pouco, a hora que estivermos aí com os nossos 1000 inscritos, já podemos fazer a transmissão por celular, uma qualidade muito melhor, e fazer isso ao vivo. Por isso eu conto com vocês, conto com a sua inscrição aqui no nosso canal e assim vamos compartilhar o Evangelho da graça do nosso Deus. Amém? Então vamos lá, para o nosso estudo de hoje, nosso estudo que com certeza vai acrescentar coisas maravilhosas nas nossas vidas. E você que tem nos acompanhado já sabe que estamos aqui com a nossa série de estudos acerca do Sermão da Montanha. No domingo passado, nós finalizamos o estudo acerca da oração dominical, ou a famosa oração do Pai Nosso. E hoje nós vamos falar um pouquinho acerca do ensino de Jesus no que diz respeito à prática do jejum. O texto de hoje está ainda no Evangelho de Mateus, capítulo 15. Faremos a leitura então dos versículos de 16 a 18. Diz assim a palavra do nosso Deus: quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim a teu Pai em secreto. E teu Pai que vem em secreto te recompensará. Amém, meus queridos irmãos e irmãs, que o Espírito Santo do Senhor possa iluminar o nosso entendimento agora no estudo da sua santa palavra. Aqui no capítulo 6 de Mateus, nós temos visto que Jesus, ele fala acerca de algumas práticas religiosas que normalmente sofriam certo abuso dentro ali do contexto do povo de Israel. Já vimos as práticas onde Jesus ensinou acerca da generosidade, já vimos práticas acerca da oração, e os líderes religiosos de Israel, a gente sabe que eles transformavam coisas que eram boas em si mesmas em coisas ruins. Eles transformavam, por exemplo, o dar, o orar, e agora, como nós veremos, o jejuar, em uma forma de autoadoração. E ao praticar esses atos, o desejo deles era sempre de serem vistos, de serem louvados pelas pessoas, ao invés de honrar e glorificar a Deus. Também com isso, o fato de buscar a comunhão com Deus, que era quebrado. E é interessante a gente perceber que, logo após ensinar acerca da oração adequada, Jesus passa agora a ensinar a respeito do jejum. Isso nós precisamos entender que é porque é possível orar sem jejuar, mas não podemos jejuar sem a prática da oração. A prática do jejum, ela deve caminhar junto com a oração. E todos sabemos o que significa o jejum, não é mesmo? Todo mundo sabe o que significa o jejum. Jejuar significa literalmente parar de comer. É abrir mão da comida e se concentrar em buscar ao Senhor Deus. E essa busca por Deus
ela é tão intensa que passa a ser algo muito mais importante do que a própria comida. O jejum é uma maneira de melhorar a nossa vida de oração e com certeza também o nosso relacionamento com Deus Todo-Poderoso, o nosso Pai Celeste. Embora o jejum fosse muito comum entre o povo de Israel, eles tinham algumas datas específicas de jejum obrigatório no meio do povo judeu. Um exemplo era o chamado Dia da Expiação. Naquele dia, eles eram chamados a negar a si mesmos, que era uma expressão hebraica ali que representava normalmente o abandonar a comida. Além daquele dia, Dia da Expiação, durante o exílio do povo de Israel, a caminhada ali que eles fizeram, por causa de perseguições, eles foram tirados do povo o povo de Israel foi tirado da sua terra, colocado em um outro povo, em uma outra nação, um período de cativeiro. Eles também utilizavam o jejum como uma forma de clamar a Deus por misericórdia. E a partir do Novo Testamento, a gente vê que não existe mais aquela necessidade de praticar o dia da expiação, de ter dias específicos de jejum. Isso porque a realidade que nós vemos no Novo Testamento é que Jesus pagou o preço dos nossos pecados de uma vez por todas. Jesus, mesmo assim, realizando a sua obra de expiação por todos nós, ele ainda requer que os seus discípulos façam um jejum. Por isso que o texto é bem claro aqui quando diz, quando jejuares, ou seja, o jejum deve fazer parte das nossas vidas. Mas a grande questão é a seguinte, como é possível jejuar da maneira correta? Vamos dar uma olhadinha no texto de novo? Repare aqui comigo, o texto nos ensina, quando jejuardes, não vos mostreis contristados como os hipócritas, porque desfiguram o rosto com o fim de parecer aos homens que jejuam. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando jejuares, unge a cabeça e lava o rosto, com o fim de não parecer aos homens que jejuas, e sim ao teu Pai em secreto, e teu Pai que vem em secreto te recompensará. E é interessante a gente observar aqui que Jesus começa, em primeiro lugar, aqui descrevendo como que os líderes religiosos faziam o jejum, abusando então dessa prática espiritual. Eles propositalmente apareciam em público com seus rostos totalmente desfigurados, entristecidos ou contristados, como o texto fala. Os fariseus jejuavam normalmente nos dias de segunda-feira e de quinta-feira. Eles alegavam que eram exatamente os dias em que Moisés subiu ao monte, desceu ali do Monte Sinai com as leis do Senhor Deus. Só que quando observamos a história, esses dias também eram os principais dias onde funcionavam os mercados nas cidades, onde as pessoas vinham de todos os cantos para poder comprar, para vender. E percebam, o que os fariseus queriam na realidade era audiência, eles queriam ser vistos. Mas o próprio Jesus aqui declarou que essa atitude era realmente uma hipocrisia. Como nós bem sabemos, a palavra hipocrisia era utilizada num ambiente teatral, significando ali uma máscara com a qual os atores faziam as suas apresentações. Com isso, o que Jesus estava dizendo aqui acerca do jejum dos fariseus era exatamente que o jejum deles era um show, era um teatro, era algo falso, era pura enganação. Exatamente porque o objetivo desses fariseus era de serem notados pelo povo, por outras pessoas, para poder receber o aplauso delas. É por isso que Jesus declara que eles já receberam a sua recompensa, receberam o louvor das pessoas, então eles não receberiam mais nenhuma recompensa vindo da parte de Deus. Por isso que Jesus adverte os seus discípulos a não jejuarem como os fariseus, ensinando então acerca da forma correta de se jejuar, mostrando aos seus discípulos que a prática do jejum deve ser feita em sigilo. É claro que ao colocar o jejum em prática, dependendo ali do número de dias em que se for jejuar, é lógico que as pessoas vão perceber alguma diferença física em nós. Eles vão comentar, você está pálido, você emagreceu, o que aconteceu? Só que a gente não precisa contar para as pessoas que o motivo é a prática do jejum. Por isso que Cristo Jesus fala acerca desse sigilo. Não que seja errado a gente contar para as pessoas que estamos fazendo jejum. O problema é que muitas vezes o nosso coração pecador está propenso ao orgulho espiritual. E assim como os fariseus, nós também somos tentados a querer o louvor das pessoas.
Por isso, não existe essa necessidade da gente falar que estamos jejuando. Deixa isso quieto, deixa isso em sigilo, que o nosso Pai está vendo tudo. Ao jejuar, nós devemos agir normalmente. Por isso que quando Jesus diz aqui que os discípulos deveriam colocar óleo sobre a cabeça, lavar o rosto, ele não estava descrevendo aqui uma prática exagerada. Eram atitudes normais, cuidados com o corpo, que eram realizados no tempo antigo. Alguns tipos de óleo, eles eram utilizados até mesmo como uma forma de fragrância, uma forma de perfume. O que Jesus ensina aqui a respeito do jejum é que nós devemos nos concentrar somente em Deus e não em outras pessoas. Deus é o propósito do nosso jejum, não outras pessoas. Por isso que, ao jejuar, nós devemos orar fervorosamente. Ao jejuar, nós devemos nos dedicar ao estudo da Palavra de Deus. Ao jejuar, nós devemos buscar com zelo uma vida de obediência a Deus. Percebam, o jejum é direcionado a Deus. O profeta Zacarias traz uma repreensão do próprio Deus ao povo de Israel por causa da prática equivocada do jejum. Percebam comigo o texto de Zacarias, que diz o seguinte: então a palavra do Senhor dos Exércitos me veio a mim dizendo: fala a todo o povo desta terra e aos sacerdotes, quando jejuastes e pranteastes no 5º e no 7º mês durante esses 70 anos, acaso foi para mim que jejuastes, com efeito para mim? Quando comeis e bebeis, não é para vós mesmos que comeis e bebeis? Assim falara o Senhor dos Exércitos: executai juízo verdadeiro, mostrai bondade e misericórdia, cada um a seu irmão. Não oprimais a viúva, nem o órfão, nem o estrangeiro, nem o pobre, nem intente cada um em seu coração o mal contra o seu próximo. Ou seja, meus queridos, buscar ao Senhor Deus em jejum, em oração ou em leitura bíblica e ainda assim continuar em pecado, torna-se uma prática inútil. Por que buscar ao Senhor em jejum se nós planejamos continuar em pecado, continuar com uma vida de injustiça? Isso é exatamente o que os fariseus estavam fazendo. Era apenas hipocrisia, era algo falso. O jejum deve ser acompanhado de retidão de vida. E retidão nós aprendemos através da palavra de Deus. Aprendemos conhecendo acerca do próprio Deus. Isso porque a palavra de Deus nos mostra algumas situações específicas onde o jejum entra em cena. Por exemplo, o jejum, ele normalmente é apropriado quando nós enfrentamos o luto, quando nós enfrentamos uma grande dor ou uma perda. Perceba comigo o texto de Mateus, no capítulo 9, versículo 15, onde o próprio Jesus responde à pergunta feita acerca do motivo pelo qual os seus discípulos não jejuavam. Jesus então responde dizendo o seguinte: podem acaso estar tristes os convidados para o casamento, enquanto o noivo está com eles? Dias virão, contudo, em que lhes será tirado o noivo. Nesses dias hão de jejuar. Muitas vezes, quando as pessoas estão sofrendo a perda de um ente querido ou enfrentando ali uma grande dor, realmente elas não desejam comer. E isso, meus queridos, é totalmente normal. Só que para a gente jejuar da maneira, biblicamente, da maneira correta, durante o luto, durante essa perda enorme, nós devemos direcionar as nossas emoções, os nossos sentimentos diretamente para o Senhor Deus. Quando nós lamentamos, sempre na esperança de que Ele pode restaurar as nossas vidas. O jejum também pode ser apropriado em tempos de arrependimento pelo pecado. Nós precisamos de uma sensibilidade espiritual para perceber pecados, onde nós falhamos muitas vezes de forma constante, para que assim busquemos em Deus forças para nos desvencilharmos desses pecados, vivendo então uma vida de santificação. Mas além de jejuar por causa dos nossos pecados, olha que interessante, a postura que o profeta Esdras teve diante de uma situação de pecado de todo o povo de Israel. Esdras se retirou de diante da casa de Deus e entrou na câmara de Joanã, filho de Eliasibe, e lá não comeu pão, nem bebeu água, que pranteava por causa da transgressão dos que tinham voltado do exílio. Percebam que Esdras sofria em seu coração exatamente por causa dos pecados do povo de Israel. E ele então fez um jejum ao Senhor Deus em busca do arrependimento do povo. Esdras orou pelo povo para que exatamente a misericórdia de Deus
os alcançasse. Às vezes, também vemos o jejum ocorrendo por causa de um arrependimento coletivo. Exatamente naquele texto, quando Jonas pregou em Nínive. A resposta daquele povo foi o jejum. Dá uma olhadinha comigo no texto do livro de Jonas, quando diz o seguinte: fez-se proclamar e divulgar em Nínive, por mandado do rei e seus grandes, nem homens, nem animais, nem bois, nem ovelhas provém coisa alguma, nem os levem ao pasto, nem bebam água, mas sejam cobertos de pano de saco, tanto os homens como os animais, e clamarão fortemente a Deus, e se converterão cada um do seu mau caminho e da violência que há nas suas mãos. Quem sabe se voltará a Deus e se arrependerá e se apartará do furor da sua ira, de sorte que não pereçamos. Quando nós vemos que o pecado tem destruído famílias, destruído igrejas, destruído nações, nós precisamos sim nos prontificar em uma atitude de lamento, de confissão de pecados, numa atitude de jejum, buscando no Senhor Deus, pela sua graça salvadora, para que Ele mesmo promova o arrependimento no meio do povo, no meio do seu povo, no meio das pessoas que precisam desse arrependimento. Nós também podemos jejuar quando buscamos sabedoria de Deus, revelação de Deus. Certamente devemos praticar o jejum, a oração, ao buscar a orientação de Deus diante de uma grande decisão que nós precisamos tomar. Nós precisamos de sabedoria da parte de Deus. A falta de jejum normalmente demonstra que não temos o interesse de buscar a vontade de Deus, de entender a sua vontade nas nossas vidas. A Bíblia nos ensina que foi durante o jejum dos anciãos lá em Antioquia que o próprio Espírito Santo chamou Paulo e Barnabé para saírem em missões. E foi essa revelação que fez com que grande parte do povo gentio fosse alcançado. Perceba que maravilha! O jejum também é apropriado quando se prepara para algum grande ministério. Lá no capítulo 4 de Lucas, nós vemos que Jesus jejuou por 40 dias antes de iniciar o seu ministério. E ao final desses 40 dias, ele deixou o deserto no poder do Espírito. O texto deixa isso claro para a gente. Lá no livro de Atos, nós somos informados de que quando os anciãos eram designados para o ministério lá na igreja, isso era naturalmente feito através da oração e do jejum. Dá uma olhadinha comigo no texto de Atos, que diz o seguinte: e promovendo-lhes em cada igreja a eleição de presbíteros, depois de orar e com jejuns, os encomendaram ao Senhor em quem haviam crido. Ou seja, meus queridos, o jejum e a oração eram a preparação para o ministério deles. Isso fica claro para todos nós aqui quando olhamos para esse texto. Era um reconhecimento de que as suas tarefas não podiam ser realizadas pelo poder humano. Da mesma maneira, nós precisamos da graça de Deus para os nossos ministérios, para tudo aquilo que nós somos direcionados pelo próprio Deus, cada um no seu ramo de atividade. Quantas pessoas estão frustradas com a atividade que elas exercem, o trabalho que elas executam no dia a dia, durante a semana, exatamente porque não buscaram em Deus uma orientação para o exercício de tal atividade, de tal ministério. Por isso é preciso investir, meus queridos, tempo de oração, jejum, estudo da palavra, porque nós cremos que Deus fala conosco. Creia nisso, meu irmão, minha irmã, e vamos juntos buscar o nosso Deus maravilhoso que quer falar com cada um de nós através da sua palavra. O jejum também pode ser apropriado para nos ajudar a exercer misericórdia com outras pessoas. Dá uma olhadinha comigo o seguinte texto: porventura não é este o jejum que escolhi, que soltes as ligaduras da impiedade, desfaças as ataduras da servidão, deixes livres os oprimidos e despedaces todo jugo? Porventura não é também que repartas o teu pão com o faminto e recolhas em casa os pobres desabrigados, e se vires o nu, cubras e não te escondas do teu semelhante? O profeta Isaías aqui, meus queridos, ele trouxe a repreensão do Senhor Deus para o povo de Israel, que estava jejuando, mas não observava que havia pessoas ali dentro do povo que não tinham comida e nem roupas. O que o texto nos ensina aqui é que o nosso jejum não faz sentido se nós não temos usado de misericórdia para com o nosso próximo. Nós devemos sim jejuar, devemos jejuar também para praticar a misericórdia.
Nos iniciantes, então, no que diz respeito à prática do jejum, é preciso entender a forma de se iniciar. É preciso iniciar aos poucos. Não tente jejuar ali logo de 40 dias de uma vez. Tente pular uma refeição ou duas. Normalmente, durante o primeiro dia de jejum, com certeza podem vir aí algumas dores de cabeça, como sendo realmente o resultado do próprio corpo se livrando das toxinas. Mas a ideia, meus queridos, é ir aumentando de maneira gradativa, passo a passo, a prática do jejum. Isso porque, ao jejuar, nós devemos nos lembrar de que o jejum não é simplesmente desistir de algo, mas é desistir de algo para buscar outra coisa muito maior, muito melhor, que é o próprio Deus. Portanto, é preciso considerar como passar esse tempo de jejum como sendo a busca pelo nosso Deus, a busca por Deus através da oração, da adoração, da leitura da palavra, do serviço ao próximo. Muitas vezes pode surgir a seguinte pergunta: mas vem cá, eu posso jejuar de outras coisas que não sejam exatamente comida ou bebida? E aí, quando nós olhamos para o que a Bíblia nos ensina, o jejum ele inclui apenas o renunciar à comida e à bebida. Mas se nós considerarmos a essência de um jejum, nós podemos fazer um paralelo disso, abrindo mão realmente de algo importante para nós, talvez, para poder focar em Deus. Com certeza nós vamos perceber que algumas outras coisas podem estar tomando o lugar de Deus nas nossas vidas, no nosso relacionamento com Deus, e nós precisamos abrir mão dessas coisas. Daí a pergunta que nós devemos fazer é a seguinte: será que existe algo que me afaste realmente da devoção que eu devo a Deus, ou até mesmo de servir ao meu próximo? E aí nós vamos perceber que há muitas coisas sim, que podem roubar o nosso tempo, nos afastando do nosso Deus, nos afastando de servirmos ao nosso próximo. E isso podem ser até mesmo coisas boas, como por exemplo, mídias sociais, televisão, videogame, relacionamentos, enfim, qualquer que seja a sua rotina, os seus hábitos diários, sem dúvida, vão existir algumas coisas ali que precisamos deixar de lado temporariamente para passar um bom tempo com Deus, um tempo de qualidade. Por isso eu chamo a sua atenção. Pare e pense um pouquinho acerca disso. Por isso nós precisamos de sabedoria para remir o nosso tempo. E essa sabedoria, quem dá é o próprio Deus. Amém? Concluindo então, meus queridos, o nosso estudo dessa manhã, Jesus não disse que o jejum era uma simples possibilidade, mas deve ser uma realidade na vida de todos os seus seguidores. Isso porque Jesus espera que cada um de nós venhamos a praticar o jejum. Nós vivemos um mundo em que muitas são as coisas que competem pela nossa atenção, mas estejamos com o coração sincero, voltados ao nosso Deus, no estudo da sua palavra, na oração e na prática do jejum. Quando nós fazemos isso, nós nos aproximamos de Deus, nós desfrutamos de coisas maravilhosas vindas desse relacionamento com o Senhor Deus. Que Ele nos conduza dia após dia nessa prática tão maravilhosa, que é a prática do jejum, aliado à oração, ao estudo da palavra dele mesmo e ao serviço ao nosso próximo. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado por mais esse tempo precioso que o Senhor separou para cada um de nós aqui estarmos estudando a Tua palavra que acrescenta coisas maravilhosas nas nossas vidas, a Tua palavra que nos faz enxergar realidades de que muitas vezes a nossa prática diária tem sido diferente daquilo que o Senhor quer para as nossas vidas. E hoje nós aprendemos um pouco acerca do jejum, essa prática que muito nos aproxima do Senhor, porque ela está totalmente aliada à prática da oração, à prática da leitura bíblica, à prática do serviço ao nosso próximo, porque afinal de contas o Senhor mesmo deixou essas leis para que nós venhamos cumprir, o amar ao Senhor sobre todas as coisas e também amar o nosso próximo como a nós mesmos. Por isso nós te pedimos, Deus, nos dê sabedoria para remirmos o nosso tempo, para percebermos de fato o que nas nossas vidas tem roubado o nosso tempo, atraído a nossa atenção, que não seja o Senhor, para que venhamos então praticar um jejum, seja de coisas desse mundo, seja mesmo de comida ou bebida, para que possamos buscar um relacionamento pessoal verdadeiro contigo, tempo de qualidade com o Senhor. Nos ajude a buscar isso, Pai, porque com certeza veremos frutos
de tudo isso acontecer nas nossas vidas. Nosso relacionamento com o Senhor será aprimorado e nós realmente vamos perceber que o Senhor é o mais importante nas nossas vidas. Muito obrigado por mais esse estudo, por mais essa manhã, que possamos passar esse domingo mais uma vez debaixo dos teus cuidados, do teu amor por nossas vidas e que possamos ter o nosso coração sempre alegria, gratidão e um louvor que só o Senhor merece. Essa é a nossa oração e que fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém, meus queridos. Que Deus te abençoe. Tenha um domingo abençoado e abençoador. Não se esqueça, você que tem aí as suas crianças, hoje às 15 horas nós temos a escola dominical delas. Então vai ter ali uma historinha muito bacana, contada de maneira que elas entendam ali a palavra do Senhor Deus. Então incentive os seus filhos a participarem desse momento. Convide os coleguinhas deles também, os amiguinhos, para participar, para que eles possam juntos aprender a palavra de Deus. E hoje à noite, às 19 horas, teremos o nosso culto lá na sede, na Igreja Presbiteriana de Laranjeiras. Começando já aqui com o nosso culto presencial, né? Algumas pessoas podem fazer inscrição, ainda não temos a participação das nossas crianças, infelizmente, também dos nossos idosos, a partir dos 60 anos, a gente quer muito cuidar de vocês. Então continuem em casa, fiquem em casa, participem do culto ao Senhor Deus, que será transmitido pelo YouTube, pelo Facebook, mas seja presencialmente, lá na igreja, seja na sua casa, vamos juntos no mesmo propósito, de louvar, de glorificar o nosso Deus. Que Deus te abençoe. Grande abraço.